O NUPEP apresenta Cabral Multimarcas. Escolha uma de suas lojas para fazer o melhor negócio e realizar o seu sonho. Gabinete de Leitura Sorocabana, incentivando a leitura e preservando a história. Olá, amigos! Vocês topam raciocinar comigo sobre o tema raciocinar? Topam? Topam? Então vamos! Comecemos lembrando que 8 séculos antes de Cristo, na Grécia, o poeta Hesíodo afirmou que entidades sobrenaturais o inspiraram a reunir por escrito os mitos que na época eram transmitidos de pai para filhos pela tradição oral. Hesíodo escreveu: "E no proêmio de Ateogonia, o nome dado à sua obra, ele revela que tais entidades conheciam o mistério sagrado e o princípio criador do mundo, o arquê. Depois, quando ele sustentou que foi a força e a presença das musas que geraram e dirigiram o seu canto poético, certamente ele comunicou que teve uma epifânia, ou então um transe mediúnico." É verdade. Os mitos relatam o surgimento dos deuses. Daí o título do livro ser A Teogonia. Teo igual a Deus, gonia igual a gênese, nascimento. Assim, a origem dos deuses tem o significado de origem do cosmos ou da cosmogonia. E Deus significa os elementos naturais, como o céu, a terra, o oceano, o vento, etc. A obra, portanto, traz metáforas sobre a formação das coisas do mundo e, no sentido mais profundo, olha, presta atenção, no seu sentido, no seu significado mais profundo, a evolução do entendimento humano. As narrativas começam com o Deus Caos ou a deusa Noite, numa alusão a tempos de trevas e de caos.
para a consciência do irracional, incapaz de ver as relações coerentes entre árvores e pedra, vento e animal, etc. O homem simiesco, primitivo, mergulhado nas trevas da ignorância, estava apto apenas a responder aos desafios da natureza selvagem, apenas com os seus instintos disparados por aquilo que sentia. Não agia por deliberação intelectual, é claro, mas de acordo com o que sentia diante do perigo e diante das coisas boas. Para este indivíduo primitivo, tudo parecia caótico. Quando foi possível representar essa época da ignorância, o primeiro Deus a ser escolhido só podia ser o da escuridão da noite, do caos. Mas o homem evoluía e evoluiu até perceber de modo intelectual a cópula. Que antes apenas praticava como um animal, de modo instintivo. Ele viu, então, na diferença existente entre macho e fêmea, que a fêmea, concebia filhotes e a relacionou com a terra, que produzia árvores frutíferas, raízes saborosas, vegetais, era uma fonte das águas e tudo mais. Ele viu na terra, então, a força da fertilidade feminina e a tomou como a deusa mãe, a ser adorada com o nome de Gaia ou de Geia. Geia, de geologia. Ao seu olhar, o céu poderia representar o macho que cobria a mãe terra, fecundando-a por meio do sol e da chuva. O céu se tornou, então, o deus Urano. Ora, em sua infância intelectual, o homem interpreta tudo de modo antropomórfico, ou seja, projetando aquilo que é seu nas coisas e nos deuses. Ele imagina tudo com a sua própria imagem e semelhança. Por isso, os deuses deviam ter a sua forma física e sentir e pensar como ele. Foi assim que ele imaginou o coito do céu com a terra e os filhotes dos deuses estagiando no ventre da terra ou nos grotões, nos abismos profundos denominados de Tártaro ou de Deus Tártaro. A similitude com o parto, porém, exigia que após certo tempo os filhos dos deuses fossem colocados para fora, no espaço da superfície. O pensamento abstrato progredia, exigindo o nascimento da segunda geração dos deuses. E era só uma questão
de tempo para esse nascimento. Por falar em tempo, surge na mitologia um dos filhos de Urano com Geia, um dos filhos do céu com a terra, o deus Cronos, tempo, que de dentro do ventre da mãe aproveitou-se da situação estratégica e cortou o órgão copulador que a penetrava. E o seu pai, Urano, urrando e pulando de dor, afastou-se para bem longe da terra e daquele seu coito exclusivista. Cronos, ou o tempo, depois de castrar o pai, se uniu com a irmã Reia, herdeira da fertilidade da terra. E Cronos temia que a segunda geração dos deuses o castrassem também para o sucederem no poder sobre a terra. A preocupação dos homens com a velhice e a morte, com o passar do tempo, levava os filhos a sucederem os pais na posse das terras. Essa ideia dos homens é projetada para os deuses. Era a época que a agricultura tomou uma posição muito importante na preocupação dos homens. E o tempo voraz, representado no mito Cronos, passou a engolir os filhos após o nascimento. Ai, que cara! Não, que cara não, ai que Deus. E foi quando Reia com Geia enganaram o tempo, o Cronos, dando para ele engolir uma pedra enrolada numa fralda no lugar do filho caçula, que era nada mais, nada menos do que Zeus. Zeus, então, foi salvo para gozar da imortalidade e, quando se tornou adulto, fez Cronos tomar uma beberagem que o obrigou a vomitar os irmãos numa ressurreição grupal. Por ter salvo os irmãos da voracidade do tempo, Zeus foi eleito por eles como Deus Rei, o Deus dos deuses, porque afinal foi ele que estabeleceu a ordem hierárquica, espacial e temporal, mantendo os deuses imortais na superfície da terra, porém, bem longe da realidade dos homens, dos mortais, no alto das nuvens e do Olimpo, inalcançáveis na época, né? Assim, meus amigos, as histórias mitológicas revelam que os homens passaram o estágio evolutivo a um estágio no qual já podiam organizar mais racionalmente os fatos que percebiam no cosmos. E foi quando surgiu o Logos, discurso racional da filosofia propriamente dita, com os pensadores pré-socráticos. Nesse estágio, o homem
já perseguia, com uma certa maturidade cognitiva, imitando no pensamento e no discurso, no logos, a ordem cósmica, enquanto essa imitação era o exercício de uma virtude sábia. E a filosofia da Grécia Antiga passou a perseguir a excelência da sistematização na arte, na estética, na política e principalmente na epistemologia ou teoria do conhecimento, que trata da metafísica do ser ou ontologia. Nós vamos ver isso melhor, com mais detalhes. Esse homem buscava a mesma excelência também na lógica, que consiste no modo de propor verdades, e na ética, que trata da ação boa para as relações sociais. Agora, e nós? Nós, observando a ética em nosso país, quisemos entender os motivos pelos quais muitos homens agiam para o mal nas relações sociais. A princípio, também nos deparamos com o caos das mais estranhas e enigmáticas posições adotadas pelos indivíduos. Para termos ordem no caos que percebíamos e entender de modo racional os fenômenos comportamentais, precisamos deixar de adorar o Deus das trevas e do caos, o da ignorância. Para ver a ordem, tínhamos de adotar princípios organizadores do pensamento e o princípio do prazer-poder da psicologia racional foi um dos que passaram a guiar nosso entendimento como se fosse uma das musas do Hesíodo. Assim, nós pudemos entender algumas coisas, inclusive a diferença que existe entre raciocinar e racionalizar. Vocês lembram que no programa anterior nós dissemos que na psicologia racional a definição de racionalizar era bem mais ampla, abrangia um número muito maior de fenômenos. Nós vimos que raciocinar é conectar, é ligar de modo coerente, lógico, uma ideia consequente a uma outra antecedente. Uma causa o surgimento de outra, assim como a mãe gera o filho que traz em si traços da semelhança genética. Há uma ligação que fica marcada no consequente. A coerência lógica da conexão, portanto, é o princípio essencial do processo racional, porque exige a adoção da ordem causal e determinista na atividade intelectual. Num silogismo famoso, Aristóteles demonstrou como uma ideia é inferida como consequência direta e lógica daquela que a antecede. No seu exemplo, uma afirmação com significado particular é inferida, é tirada de outra com significado geral. O termo geral é a ideia,
Todo homem é mortal. O termo médio ou intermediário é Sócrates é homem. E o termo final, ou a conclusão que é inferida, é Sócrates é mortal. Percebamos que os significados de homem, Sócrates e mortal possuem uma relação genética, pois Sócrates é nome do homem mortal. Agora, para racionalizar, basta ser um ignorante que quer se passar por sabido. Sim, porque quem racionaliza apresenta um raciocínio incipiente, primitivo e meia-boca, que ignora a ordem lógica entre as ideias e liga as consequentes com seus antecedentes desejos, sentimentos, ligados também a crenças, ilusões e preconceitos. E o sujeito faz isso de modo consciente ou então inconscientemente, mas sempre dando a impressão enganosa, falsa, de que tirou suas ideias consequentes não de sentimentos, mas de outras ideias antecedentes. A atividade mental exige treino constante, tanto para a memória quanto para compor a própria história, ativar ideias, disciplinar a odisseia, atenuar com a panaceia. É exclusividade do ser racional que mantém-se focado e não pensa a granel. Passar um filme na mente, qualquer um sente e consente. Imagens que se perdem sem laços que conservem a lucidez. Para compor o raciocínio, convém o domínio das sensações e na raça, sem trapaça, cumprir a meta traçada. Raciocinar na prevalência da inteligência, porque se não trouxer a consciência, rechaça a competência e apenas reproduz por conveniência. Para entender bem o que eu estou falando, vamos voltar ao exemplo do programa passado. Procurem lembrar, eu tinha feito o convite de praxe para quem quisesse raciocinar junto comigo sobre posição ética. E um suposto sarcástico teria perguntado: você acha que vai conseguir mudar o mundo? Você acha que alguém te ouve? De acordo com a lei do princípio do prazer, poder, todo indivíduo age ou deixa de agir para evitar o desprazer, para evitar desconforto. Como consequência lógica, ao se afastar do desprazer, o sujeito vai sempre em direção mental, vai sempre na direção mental e física do prazer. O controle de si e também de outros, já vimos, é condição essencial, sine qua non, para que ocorra o sentimento de prazer. Sem controle, o prazer não rola. Para bem entender isso, imagine que você tem sede, deseja tomar água, mas não tem controle sobre os movimentos do braço e nem do copo com água, evidentemente. Olha, sem controle vai derramar tudo.
Com esse princípio orientando o pensamento, então, nós pudemos entender que todo sujeito sente desconforto se chegar a desconfiar que é ignorante. Não é óbvio? Não é óbvio isso aí? Essa desconfiança de ser ignorante, contudo, só ocorre para quem já atingiu a maturidade racional. E, neste caso, ele aceita que é sim ignorante. Sócrates, por exemplo, o excepcional filósofo que inaugurou a era da filosofia clássica, recusou o boato que havia em Atenas de que ele era o mais sábio dos gregos atenienses. E aí, ele recusando isso, declarou: imagine, a única coisa que sei é que nada sei. Essa frase ficou famosa. Assim, desorientado e perdido no caos da confusão ignorante, o sujeito que raciocina busca o prazer raciocinando para resolver justamente o problema da ignorância. Ele parte da ignorância que ele admitiu, como Sócrates fez, para ter um melhor entendimento sobre as coisas que ignora. Assim foi também com quem criou os mitos. Porque foi diferente com a grande maioria que só repete os mitos. É Deus, né? Deuses assim, aqueles homens, né, fortes, tal, barbudos, tal. Mas essa grandeza intelectual e espiritual de reconhecer a ignorância em si é conquistada. Não ocorre de graça ou então sem esforço. Muitos, por causa disso, porque exige esforço, muitos preferem, não existe a preferência. Muitos se agarram na crença dos mitos, muitas vezes ideológicos, inventados por outros, sem entenderem os significados mais profundos. Repetem os mitos ideológicos como papagaios com convicção e firmeza, embora sem terem melhor entendimento. Por essa razão, nunca desconfiam que são ignorantes. Observem isso. Observem que tanto quem raciocina como quem racionaliza, ambos buscam o gozo do prazer. Só que um goza raciocinando em busca do acerto, da certeza que a verdade encontrada pode dar. E o outro já tem certeza. Já tem o sentimento de fé, de que já sabe, e busca prazer que resta, que é o de ter controle sobre a mente e comportamento dos outros, com o saber que tem. Com o saber que tem, ideológico que repete. A crença na certeza lhe dá confortável sentimento e bloqueia, sentimento de certeza que bloqueia a desagradável desconfiança de ser ignorante. Então, os mitos ideológicos,
cumprem o importante papel de permitir aos que estão fixados no primitivismo mental da história da espécie, ou então numa regressão infantil da personalidade, o prazer, a sensação boa. Portanto, percebam, sem a desconfortável desconfiança de ser ignorante e gozando o prazer de ter um saber inquestionável, quem racionaliza se põe a manter a ilusão de ter controle sobre si e outros. Assim, dá uma resposta ao problema sentimental e não ao problema intelectual. Repetindo, em outras palavras, ele obedece a princípios naturais. Ele obedece a princípios naturais, dos quais ele está inconsciente normalmente, porque são princípios que atuam nos animais. É o fato de atenderem a impulsos irracionais, da herança instintiva e dos reflexos condicionados pelo amestramento, pelo condicionamento cultural. Por isso, quase sempre na inconsciência da ignorância de si, o indivíduo se agarra, de modo tão natural quanto um carrapato, nos mitos ideológicos que lhe dão para repetir. Porém, na realidade, diante de tudo o que há para ser entendido, todos nós somos ignorantes. Quem entende isso desconfia da própria ignorância e sente o desconforto de um problema que só pode ser resolvido de verdade por meio de operações intelectuais racionais. É por isso que o sujeito racional faz do desconforto o motivo para levantar dúvidas e perguntas sobre aquilo que ignora. E resiste à tentação de aceitar a certeza de já ter as respostas dadas em razão de um reflexo inconsciente, arcaico, irracional, instintivo ou amestrado. Em vez de se submeter a essa preguiçosa imposição visceral, fisiológica, herdada do passado irracional, ele parte de modo aventureiro e consciente na busca de soluções racionais. O caos não acontece por acaso. Advém de conflitos, atritos, erros e desordem. É a maneira que a natureza expõe suas dificuldades para manter o curso natural dos seres que nela habitam. É o modo que tem para clamar socorro. O caos também pode acontecer em nossa casa, em nossa família, em nossa sociedade, em nosso eu. No entanto, apenas o indivíduo egoísta e irracional não percebe quando isso está acontecendo. Sente um desconforto, sim, mas como não consegue identificar, pois não usa a razão, se contenta em comprar uma roupa nova, um carro novo, continuando assim sua vida medíocre, prestando conta de tudo que faz a todos que conhece ou não. Com o caos, há uma necessidade de atitudes mais drásticas e inteligentes para que, no mínimo, se o ambiente não voltar ao que era antes da situação caótica, pelo menos
que tome um rumo pacífico, equilibrado para todos os seres que foram envolvidos. E aí, então, para entender a posição do sarcástico, dado como exemplo, temos de entender primeiro que ele poderia simplesmente ignorar ou então recusar o convite sem precisar oferecer nenhuma razão ou motivo. Todos são livres para decidirem aquilo que querem. O sarcástico não recusou o convite, mas só deu a aparência de que queria raciocinar. Deixou claro que raciocinar para superar a ignorância sobre a posição ética não era o que queria, porque não admite a ignorância em si. Ter um saber que dá a certeza de não ser ignorante leva o sujeito a se sentir seguro de si, ou com o pleno controle de si. Portanto, para gozar do prazer pleno, só precisa dar a aparência de sábio para os outros, para controlar. Olha, vejam isso. Se de cara eu respondesse à primeira pergunta do sarcástico, ele teria controlado a minha atenção de cara e também a produção de respostas dos meus pensamentos. Ele me submeteria ao comando dele e o sentimento irracional que o fez perguntar assumiria o controle. Agora, não mais só dele, mas também da relação, de uma relação que deveria ser para raciocinar na busca de entendimento intelectual. O convite era para resolver problemas de ordem intelectual, mas ele, de modo instintivo e reflexo, como o crocodilo, é só assistir aqueles documentários, o crocodilo que pega sua presa e leva para o fundo das águas turvas. Como esse crocodilo, ele tentou me desviar do sentido intelectual, me levando para o seu território sentimental. Ele buscava o prazer instintivo, primitivo, ou então infantil, de vencer uma competição irracional disfarçada de debate ou de diálogo racional. Então, tentando mostrar a incoerência da sua racionalização, sua dele, né? Não se ofenda. O certo seria responder apenas a segunda pergunta, mostrando que se ele raciocinasse, não faria pergunta, porque já estava respondida por ele próprio, por ele mesmo. Nas trevas da ignorância, que ele não admite, ele perguntou se eu achava que alguém iria me ouvir sem perceber que era alguém me ouvindo. Me ouvindo mal, mas me ouvindo. Então, quem racionaliza usa palavras e frases do idioma como qualquer pessoa mestrada na cultura ideológica. E por isso parece raciocinar. Mas o seu discurso revela a imatura personalidade de quem, a miúde, ignora o princípio lógico necessário para pôr ordem nas relações entre as ideias que as palavras e frases representam. Ou seja,
são os significados que devem ser entendidos na conexão entre consequentes e antecedentes. No exemplo, a ideia antecedente foi a de um convite para raciocinarmos juntos sobre posição ética. E se o sarcástico tivesse o desejo de raciocinar comigo sobre ética, buscaria o prazer tentando realizar isso, iria nesse sentido. Mas as perguntas que fez revelaram seu verdadeiro desejo de promover coisa muito diferente da atividade de raciocinar junto em busca de entendimento. Ele buscava prazer, isto é certo, mas não nas operações intelectuais de raciocinar, e sim no exercício da dominância alfa ou de controle irracional. Desse jeito, as perguntas feitas pelo sarcástico são consequentes ao convite, mas não são coerentes com o significado do antecedente convite. Em vez de responder ao apelo de entendimento intelectual, ele respondeu a um sentimento próprio, pessoal, antagônico e de luta. Enfim, ele respondeu ao convite como um cão amestrado que ouve o apito do dono ordenando que ele ataque. A diferença entre ele e o irracional cão é que ele, por ser humano, também foi amestrado a disfarçar o ataque canino para que pareça resposta racional. Insistindo, ele ouviu o convite como o cão. Ouve o assobio apenas como sinal que faz aflorar sentimentos reflexos de resolução primitiva. O sentimento desperta, de modo reflexo e automático, respostas instintivas e amestradas pela cultura. Por exemplo, sentindo sede, pensamos em tomar água, mas devido ao amestramento cultural, podemos pensar em tomar um refrigerante gelado. Não vou dizer marca, que fica mal. Afinal de contas, não estamos recebendo nada em troco, né, de fazer propaganda. Com fome, nós pensamos em comer uma fruta, ou um prato de ravioli, arroz grega, ou outros alimentos condicionados, nos quais fomos amestrados. Com tesão, bem, aqui eu não vou me arriscar, porque a cultura LGBT tem feito a posição sexual dos homens e das mulheres variar bastante. Existe a crença de que a ofensa está na rudeza das palavras. Existe a crença de que o amor está na suavidade da frase. Longe do raciocínio, o escárnio se apresenta de diferentes formas, não segue normas. Com sorriso, a ofensa é feita. Com rudeza, o amor é praticado. Não perca a pista, a siga à risca, e terá a conquista que tanto busca. A relação de causa e efeito é desse jeito. Chegamos a ela por caminho estreito. Não se olha de lado, não se para algo inesperado. O processo é numerado. Um a um deve ser analisado. Cada qual tem seu recado. E se bem interpretado, o próximo passo é revelado. Coloque rédeas na mente. Impeça de ser displicente. Pratique.
Não há limite para o desenvolvimento. Seu envolvimento o eleva. Seu comprometimento faz com que abandone as trevas, querendo por si mesmo discernir, arguir, deliberar. Finalmente, o sarcástico foi amestrado ideologicamente para quando ouvisse alguém falar sobre ética, reagir como o cão ouvindo o assobio do dono e atacar com perguntas que me acusavam o significado que me acusavam de ser um pregador moralista que não conhece a própria realidade, um indivíduo estonteado, perdido. Ora, o indivíduo que racionaliza, portanto, distorce ou então ignora na ideia consequente os significados antecedentes e faz isso por ignorância ou então conscientemente com o propósito de criar falácias e mentiras visando controle ou poder. Sobre essa racionalização consciente, há um livro sobre a dialética erística de Arthur Schopenhauer. O título: Como vencer um debate sem precisar ter razão. Esse livro tem comentários brilhantes do professor Olavo de Carvalho, o grande filósofo brasileiro. Mas esse assunto nós discutiremos no próximo programa, quando explicaremos a diferença entre metafísica e dialética. Muito obrigado por sua valiosa atenção e se ainda sobrou coragem e paciência, volte a se conectar conosco no próximo programa. Um forte abraço, carinhoso, bacana, afetuoso e até lá. Nosso maior patrimônio é o tempo. Vocês chegam assim, crescem, aprendem, se desenvolvem, conhecem o mundo. O tempo passa e quando nos damos conta, vocês estão prontos para voar. O tempo é só um elemento para prepararmos vocês para a maior de todas as aventuras, a vida. Magnus Júnior, há mais de 40 anos fazendo parte da sua história. Primeira viagem de avião que tive esses dias. Que emoção, que coisa linda, maravilhosa de ver todo mundo pique-pique lá de cima. Então eu estava voando, já fazia umas 2 horas que eu vim lá de Teresina pra cá, né? Certo. Aí escutei aquela campainha que faz... Senhores passageiros, aqui quem vos fala é o comandante Alcântara. Estamos voando a uma altitude de 9.800 metros. Numa velocidade de cruzeiro de 920 km por hora. No momento estamos sobrevoando a cidade de... Oh meu Deus, o que foi isso? Todo mundo mudo, um olhando para a cara do outro assustado, já tinha gente se rezando, chorando, se benzendo, contando pecado. Aí saiu o homem naquela portinhola, ela falou: senhoras e senhores, me desculpem. Eu estava conversando com vocês pelo interfone e fui apanhar a xícara de café, ela entornou, caiu na minha. Olha como ficou a parte da frente aqui das minhas calças. Aí eu falei lá do fundo: porque o senhor não viu como é que ficou a parte de trás da minha. Eu levei a minha mulher para jantar num restaurante. Restaurante de peixe, só peixes da bacia amazônica. Caríssimo, caríssimo. Aí eu cheguei lá e falei pro garçom: ó, o senhor me traga o peixe mais caro que o senhor tiver aí assado. Não quero nem saber que peixe que é e que preço que é. Traga, só traga, que a minha mulher merece. Nossa, tá bem. Aí dali a pouco veio um peixe bonito, aqui um pedaço de peixe assado. Sim. Minha mulher olhou e falou: tira no cu! O garçom
respondeu, tiraram, sim, senhora. Deixa eu ver um recado que mandaram pra mim. Quem tá aí? Ah, amiga dele. É amiga dele? Sinto muito. Viu? Então, né, tava andando na rua esses dias, uma mocinha toda copatinha, né, com topzinho assim, uma sainha bem curtinha, salto alto, tudo reboleta assim, dentro da minha frente, né? Aí, de repente, a moça escorregou, fez que foi cair, não caiu, bateu a mão no chão, levantou rapidamente, assim, se equilibrou, olhou pra mim e falou, você viu a ligeireza? Eu vi, eu só não sabia que tinha esse nome. Depois, fiquei sabendo que a moça, ela foi no médico, ela está com os problemas de palpitação, essas coisas. E aí ela foi lá ver o resultado dos exames. Aí o médico olhou para ela e falou, olha, minha senhora, sinto muito mesmo, mas a senhora está com doença de Chagas. Doutor, mas o que é isso? Como foi que eu peguei isso? Picada de barbeiro. Safado, me falou que era advogado. Legal, e o meu menino? Oh, meu Deus, que judiação. O menino tem 6 anos de idade, né? Eu estava no sítio lá de Claudinho esses dias, com meu irmão, né? Aí a gente estava lá e ele chegou para mim, papai, vamos pescar de canoa com o tio Cláudio? Ele quer que a gente vá com ele lá no rio, no lago. Ah, filho, eu não gosto de pescar peixe, né? Aí vai você e ele sozinho, né? Dali a pouco o menino voltou com o rosto desse tamanho, tudo vermelho, chorando. O que foi, meu filho? O que aconteceu? O marimbondo, papai! O marimbondo apareceu lá no lago, papai! Ele picou seu rosto? Não, papai! O tio matou ele correndo! Você lembra do padre Tadeu? Lembra dele? Não, rapaz, ele já está meio cansado, assim, tá meio... mas ele ainda reza a missa, né? Ele é bom, a pessoa gosta muito dele. Só tem um cara que não gosta dele, que é o Zé Loureiro. Verdade. Eu não sei por que carga d'água o Zé Loureiro não gosta do padre Tadeu. O que aconteceu, será? Ele mas não perde uma missa. Todo domingo ele está lá na primeira fila, assim, fitando o padre, só para ver se o padre escorrega, né? Se o padre fala alguma coisa errada. E o padre Tadeu já anda meio cansadinho, ele anda trocando umas coisas. Certo. Então, outros dias, um tempo atrás, ele foi fazer lá o sermão, falou, porque Jesus, com 5.000 pães, deu de comer a 5 homens. Você é doido. Isso eu também faço. Claro, ele está desafiando o padre. O padre olhou para ele e não falou nada, porque terminou o sermão. Passou um ano, você sabe que sermão é tudo a mesma coisa. Passa um ano, a gente repete o mesmo sermão. Passou. É verdade ou não é? É mesmo. Passou um ano, está lá o Zé Loureiro de novo, no dia que é o mesmo sermão. Aí o padre, porque Jesus, com 5, eu disse 5 pães, deu de comer a 5.000 homens. Faz isso agora. Eu faço a sobra do ano passado. Gabinete de Leitura Sorocabano, incentivando a leitura e preservando a história.